Amém, irmãos? Mas o tema da mensagem de hoje é: não se canse de fazer o bem. Amém, irmãos? É comum nós chegar ao final do ano, é comum isso, chegar ao final do ano e nós sentimos cansados, fadigados, desanimados, depois de uma longa jornada de 12 meses, de trabalho, de esforço, físico, espiritual, desgaste, tudo. Nós estamos chegando ao final do ano, e o cansaço é evidente em nós, amém ou não amém? As células, os líderes estão cansados, o pastor está cansado, né? Os ministérios estão cansados, todo mundo está cansado. Mas a palavra diz que nós não podemos cessar de fazer o bem, mesmo cansados. Nós não podemos cessar de continuar fazendo o bem, porque muitas vezes nós desistimos de fazer o bem, sabia? Porque estamos cansados. Nós não estamos vendo transformação, muitas vezes, em pessoas. Não estamos vendo também aquilo que nós buscamos acontecer. E isso vai nos desanimando, vai nos trazendo um cansaço, exaustão. E é normal nós chegar ao final do ano, nós queremos desistir. A pastora falou algo aqui: desistir do quê? Desistir da igreja, desistir do ministério, muitas vezes, desistir do casamento. Muitas vezes nós queremos desistir da célula. Por quê? Porque estamos cansados. Estamos cansados de fazer o bem e não conseguimos, parece que não saímos do lugar. Parece que estamos ali amarrados. Não vai, pastor. Abra comigo lá Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, verso 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós não podemos cansar de fazer o bem, porque muitos desfalecem, muitos perdem o ânimo, e está tão próximo a bênção, né? Tão próximo a bênção, e a gente desiste, perdemos a fé, deixamos tudo, abandono. Toda demora de uma promessa gera um cansaço, amém ou não amém? Este cansaço que Paulo estava falando aqui aos Gálatas é um cansaço natural, é um cansaço físico. Esse cansaço que ele está falando aqui é um cansaço físico, é um cansaço mesmo, porque demora, irmão. Você luta com uma pessoa, trabalha com uma pessoa o ano inteiro, com um casal o ano inteiro, 2 anos trabalhando, trabalha com um casal na cela, você que é líder, você que, não é? O pastor é o líder, você trabalha, você evangeliza, você faz e você cansa. Mas Paulo diz o quê? Não deixe de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Porque se nós desfalecer, o que será dessa pessoa? O que será dessas pessoas que precisam continuar na obra, que foram chamados para uma grande obra? E muitas vezes nós nos cansamos porque nós esquecemos de um detalhe. Do que, pastor? Que Deus é longânimo. Amém ou não amém, irmãos? E aí nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa hora, da forma que, impondo muitas vezes,
e desistindo das pessoas. Nunca desista de ninguém, irmão. Uns podem dar resultado mais rápido, outros um pouco mais demorado. E o Senhor falou muito comigo através dessa palavra, essa mensagem. Eu fui me enchendo com isso, enchendo o meu coração, porque eu sei o quanto a minha esposa lutou por mim, mas muitas vezes ela chegava assim no final do ano, esgotada, ela falava assim: estou cansada. Não é fácil não. Muitas pessoas chegam ao final do ano querendo trocar de marido, de casamento. É verdade. Vou trocar de marido, você está me dando muito trabalho de marido, não aguento mais. Vou trocar de esposa. Não é assim? Estou cansada já. Vou trocar de serviço, não aguento mais, estou fadigado daquele trabalho. Vou trocar minhas amizades, não quero mais também. É assim. Mas isso é normal, irmão, porque na nossa mente, isso já é um fato que vai chegando no final do ano, tudo vai parando, vai desacelerando, você já vai relaxando, você já quer assim, você já começa a falar assim, é assim, não é? Olha aqui, você começa a falar assim: o ano que vem vai ser diferente, amém, amém? Eu não vou ficar desse jeito não, eu estou cansado, estou ouvindo até medo dos irmãos aí, eu estou cansado de carregar tudo nas minhas costas, é assim, não é? É, não é? Estou cansado de aguentar as pontas, e eu não vejo mudança em você, eu não vejo que você está se esforçando. Relacionamento, irmão. Relacionamento, casamento é assim. Relacionamento. E o que Deus não quer é que nós nos cansamos. Deus não quer que nós nos cansemos, porque Ele tem um propósito. Pastor, mas a salvação ela é individual, o reino também. Mas o casamento, digo, o casamento é um propósito. Às vezes a mulher é mais evoluída que o homem é mais evoluído que a mulher. Mas se o homem é menos evoluído, a mulher vai ter que esperar o homem se converter. Não adianta olhar para cima não, que às vezes o homem é mais evoluído, tem que esperar a mulher se converter primeiro, a mulher ser aperfeiçoada. Porque precisa, há um tempo de conversão, há um tempo para todas as coisas. Amém ou não amém, irmãos? Abre lá, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Há um tempo, irmãos, para todas as coisas. Olha só o que o Senhor diz: tudo tem o seu tempo determinado. Mas Ele falou tudo ou quase tudo? Tudo ou quase tudo, irmãos? Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Casamento é um propósito. Casamento é um propósito de Deus. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então dá graças a Deus para o seu esposo, ora para que ele se converte, para a sua esposa, que se converta rápido e seja transformado e aperfeiçoado. Porque muitos casamentos estão tendo divergências, vamos dizer aqui. Por quê? Porque não conseguem se entender. Porque um é mais evoluído do que o outro. Porque um não se rebaixa para o outro. Não é? Então é importante nós entendemos isso. E o Senhor vem falar em nosso coração dizendo o quê? Versículo 2: há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar, um tempo de curar, um tempo de derrubar, um tempo de edificar,
o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de prantear, o tempo de dançar, o tempo de espalhar pedras, tempos de juntar pedras, tempos de abraçar, tempo de afastar-se, de se abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Nós esquecemos disso. E nós queremos fazer o quê? Que o nosso cônjuge, ele engula de goela abaixo, seja transformado na marra. E não é isso. Deus não quer que você force ninguém, porque você não pode forçar ninguém. Por quê, pastor? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos transformados pelo Espírito de Deus, amém ou não amém, irmãos? Nós somos transformados pela palavra de Deus. Nós não somos transformados pelo pastor, nós não somos transformados pelo líder, nós não somos transformados pelo anfitrião, nós não somos transformados pela esposa e nem pelo esposo. Nós somos transformados pela palavra, amém ou não amém, irmãos? Se a palavra entra em nós e nós não fazemos, não damos conta da palavra, não praticamos a palavra, nós permanecemos como estamos. Quem está entendendo? Eu não posso ser transformado se eu não pratico a palavra. Agora, se eu ouço a palavra e pratico a palavra, é claro que eu vou ser transformado. Então, esposa, esposo, pastor, prega a palavra e chama o teu esposo, a tua esposa para uma vida de transformação. É simples. Agora, o que nós queremos? O que a gente faz? Estou cansado, não aguento mais, não aguento mais essa vida que eu estou levando. Você não muda, você continua sempre a mesma coisa. Só que Deus é longânimo. Quem muda, quem faz mudar é o Espírito Santo. Não é a esposa nem o esposo que faz mudar. Porque há um tempo para todas as coisas, o Senhor diz. Mas nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, do meu jeito. E do seu jeito ninguém vai mudar. Ninguém vai ser transformado do seu jeito. Ninguém vai mudar do seu jeito. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra, poderosamente. Diga um aleluia, alguma coisa aí, irmão. Fala alguma coisa, tá? Glória a Deus, fala alguma coisa, irmão. Muitas pessoas, irmão, estão desanimadas do casamento. Chega até a dizer que Deus não ouve as suas orações, que estão apartadas de Deus. Começa a parar de vir na igreja, porque não vê mudança, porque as coisas continuam do mesmo jeito. Aí fala assim: Deus não me ouve, não tem mudança na minha vida, as coisas não estão acontecendo comigo. Isaías 59, do versículo 1, abre lá. O Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder te ouvir. Então o Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo está em nós, sim ou não? Ele nos ouve, sim ou não? E por que as coisas não acontecem? Por quê? Porque você, querido, você não tem dado respostas corretas para Deus. Você quer que Deus faça uma mágica na sua vida. Você quer que Deus fala abracadabra, pronto, você seja perfeito.
Não é assim, querido. Isso não é transformação. Pirim, pim, pim, né? Pronto, mudou. Um sapo se transformou em príncipe. Olha que beleza. Será que é assim, irmãos? Não, irmãos. Eu tenho que olhar para os meus defeitos, para as minhas falhas, para os meus defeitos como esposo, como esposa. Eu tenho que olhar para as minhas falhas como líder. Olhar para as minhas falhas e corrigir as minhas falhas. Primeiro começando perdoando pessoas. Amando pessoas. Não fazendo distinção de pessoas. É o amor ágape. Amor comportamental, amor de atitude. Eu começo por aí. Eu não tenho que condenar ninguém, porque eu tenho que sentir amor por aquela pessoa, independente do que ela é, o que ela faz e como que ela é. Este é o amor que Jesus nos ensinou. Agora o que acontece? Nós começamos a fazer o quê? Escolher quem que nós queremos nos relacionar. E detalhe, se não fizer do nosso jeito, nós cortamos. Para mim não dá viver assim. Casal, a coisa que mais fala quando desentende, fala, então vamos separar. Não dá mais, vamos separar. É assim, não é? Você não está me entendendo? A palavra diz que Deus uniu, o homem não separa. Amém, irmãos? Amém ou amém? Só se separa o casal, só se separa, eu falei na maturidade aqui. Só se separa um casal quando ele não tem conhecimento da palavra. Porque se ele conhecer a palavra, ele não separa nunca. Ele jamais vai separar da esposa, do esposo. Não separa. Às vezes pensa que conhece a palavra, mas não conhece. Pensa que conhece Deus, mas não conhece. Porque se nós temos a revelação da palavra, jamais nós vamos deixar de cumprir o propósito de Deus. Porque Deus estabeleceu um propósito entre você, esposa e esposo, para cumprir um propósito para ele sobre a face da terra: gerar filhos biológicos e filhos espirituais. Amém ou não amém, irmãos? Mas se você quebrou esse propósito, e daí? Quebrou o propósito? Nós podemos quebrar a aliança com Deus a qualquer momento? Quebrar um propósito a qualquer momento? Não. Então essa palavra de divórcio, de separação, nunca pode haver no meio dos crentes. Você tem que entender que o esposo ou a esposa não tem o mesmo nível espiritual que você. E que para ele está sendo um pouco mais longânimo a conversão. E você tem que ter paciência. Você tem que ser longânimo também, como Jesus é longânimo. Você imagina só, irmão, se Deus não fosse longânimo, você se convertesse hoje, batizasse, descesse as águas, daqui uma semana não converteu, Deus fulminava você, como é que cabe? Tem gente que leva 6 anos para se converter, outros levam 10. Outros se convertem em 1 ano, 2 anos, já é convertido, é homem de Deus, imagem e semelhança de Deus, convertido verdadeiramente. Homem e mulheres convertidos. Mas tem gente que não, porque não entendeu ainda a essência de Cristo. Tem uma ideia de Deus, mas não tem a essência de Deus dentro dele. Agora o que você tem que fazer? Pressionar? Jogar? Chicotear? Não. Você tem que ser longânimo. Falar, amor, vamos comigo. Vamos comigo, vamos para o culto, vamos para a oração, vamos para o 21 dias, vamos para a célula, vamos porque nós nos convertemos através do quê? De ouvir a palavra. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos colocar a goela abaixo das pessoas. As pessoas estão vivendo um casamento porque não têm conhecimento, estão vivendo um casamento ruim porque não têm conhecimento de uma verdade. Uma coisa tão simples. Eles começam a viver um casamento totalmente errado,
totalmente sem vida. Mas o Senhor te chamou, irmão, para você ser a diferença, para você fazer a diferença. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Você foi chamado para um propósito, sim ou não? Você quer cumprir o propósito que Deus que Deus já preveu para você, predestinou para você? Sim ou não, irmãos? Se você quer cumprir esse propósito, você tem que, a cada dia, ansiar, ter um anseio, vamos dizer aqui, você tem que ter um anseio de ser transformado. Não é uma meia boca, não é um crente meia boca, é um crente realmente que tem fé. Ele vive pelo que, irmão? Pela fé. Aquele que não vive pela fé, a palavra do Senhor diz que não se agrada dele. Deus não se agrada quem não vive pela fé, irmão. Quer mais loucura que dizimar? Se nós dizimar e não tiver fé, por que dizimamos? Por que eu primicio se eu não tenho fé? Por que eu vou dizimar? Irmão, é loucura. Porque você dizimar R$1.000 já é loucura, né? É loucura. E se você dizimar R$10.000, não é mais loucura ainda? E se você dizimar R$30.000, é mais loucura ainda? Sim ou não? Dizimar 30 mil. E aí? É loucura, sim ou não, irmãos? Não, é fé. Porque se você dizimar R$100, irmãos, é pela fé. Se você dizimar 30 mil, é pela fé do mesmo jeito. Porque sem fé você não dizima nem 50. Você não dizima nem 100. Você não primicia nem 10, nem R$15. Porque você não tem fé para isso. Assim é o casamento sem fé ele também não vai. Nós precisamos crer no princípio do casamento, homem e mulher. Ninguém casa para ser feliz. Pastor, eu casei para ser feliz, então você casou errado. Você casou errado. Te dá notícia para você, casou errado. Ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz, e o outro fazer você feliz também. Isso é casamento. Feliz é quando você está solteiro. Se você é solteiro, você está feliz. Porque se o teu parceiro não fizer você feliz, você pulou. Isso se chama casamento. Ninguém casa para ser feliz. Casa para fazer o outro feliz. É o maior erro do casamento. Vou casar para fazer uma festa bonita, para tirar umas fotos. Depois, de um tempo, não dá certo. E aí, como é que fica? Casamento, irmãos, é algo divino, maravilhoso. Aí eu vou casar para me ter relação com meu marido, todos os dias, daí casa não tem. Né, irmãos? Quando namorava tinha, agora casou não tem mais. Então, irmão, está errado, tem uma coisa errada aí. É importante nós entendermos tudo isso. Olha o que o Senhor fala. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tem muitas pessoas, irmãos, que lutam pelo casamento 2 anos, lutam 4 anos, tem muitas pessoas que lutam por casamento 6 anos, e chega e desfalece, e fala, vou separar que eu não aguento mais carregar esse fardo, é uma cruz na minha vida essa mulher, é uma cruz na minha vida esse homem, é um fardo na minha vida, e separa. Está tão perto da bênção, por que não esperou mais um pouquinho? Aí casou, separou, o homem e a mulher arruma outro e vai ser feliz com o outro. Aí você vê lá, entendeu? Feliz da vida. Mas como é que estava comigo aquele desgramado, né? Aquele infeliz estava comigo, né? Aí
Ele estava comigo? Não era assim. Agora está aí ó, no Facebook, está indo para a praia, está indo não sei aonde, está viajando com a outra, né? E eu aqui agora, com as crianças, e o outro está de boa. Não é assim casamento? Casamento é isso. Meu irmão, espera mais um pouquinho. Não separa não. Não dá o divórcio não. Seja longânimo, deixa separar, deixa o homem transformar, deixa a mulher transformar primeiro. Não pare, não se, o que Mateus fala aqui? Não cesse de fazer o bem. Seja longânimo. Não cesse de fazer o bem, de praticar o bem, de amar o seu esposo, de incentivar ele para a conversão. Chega e fala em casa assim, ó, você não viu a palavra de hoje? Tá vendo, ó? O que você acha de nós praticar essa palavra de hoje? Né? Dá umas cutucadas, né? Vamos pôr isso aí como meta na nossa vida para 2019? Olha aí, pronto, o varão vai se transformando, a varoa também, amém ou não amém, irmãos? Agora, se você não coloca, não fala nada, deixa a pessoa de boa, não comenta a palavra, né? Lá em casa, de vez em quando, nós temos, né, uns confrontos, eu e a pastora, né? Na palavra. E nós se confrontamos, né, na palavra. Por quê que nós se confrontamos? Porque nós queremos nos aperfeiçoar cada vez mais. Nós queremos ser o melhor. Não para mostrar que somos o melhor um para o outro, mas assim, o melhor para Deus. Ter uma vida santa, uma vida realmente diante do altar, transformada. Ser um varão perfeito, como Cristo quer que nós sejamos perfeitos. E para isso a gente tem que ter confronto. Diz, ó, você precisa melhorar aqui, você também precisa melhorar ali. Você também precisa ter. Então isso daí é diálogo de casamento. É diálogo de casamento. Casal que não tem diálogo, irmão, eles não vão chegar a lugar nenhum. Porque chegou o cansaço. Eu não aguento mais. Eu estou entregando, estou jogando a toalha, como diz assim, né? Não aguento mais lutar por esse casamento. E o que diz a palavra? A palavra diz lá em Gálatas, né? Capítulo 5, verso 22. Eu vou aqui antes, aqui, depois eu vou lá, onde que eu falei em Tiago, capítulo 1, verso 4. Lá em Tiago, lá em Gálatas 5, 22, que fala sobre os frutos do Espírito. Deus o que? Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é benigno, Deus o que? É longânimo. É isso que você tem que ter com o seu esposo. E você não deve ignorar o seu esposo também não, nem sua esposa. Não ignora, irmão. Paulo diz aos Gálatas, faça o bem. Faça o bem, porque você está olhando para o teu Senhor, como Senhor. Olha para o teu marido, porque ele é representante de Cristo, mesmo meio atrapalhado, mas é representante de Cristo. Mesmo a esposa meio que não está ainda conformada ainda, a esposa não está ainda ali, né, ajustada, mas tenha paciência, deixa Deus fazer. Irmão, você tem que olhar para você e falar assim, cara, eu não presto mesmo, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar aqui, mudar ali, mudar lá. Você tem que deixar de ser menino. Porque se você não for deixar de ser menino ou menina, pastor, mas eu tenho 50 anos, mas tenho um comportamento de menino. Eu tenho 50 anos, mas tenho um comportamento de menino. Porque o que difere você do menino não é a sua idade. O que difere você do menino é o seu comportamento. O seu comportamento como esposo, como esposa, como líder. Isso que vai fazer toda a diferença. E esse comportamento, irmãos, seu comportamento vai dizer como que é, como que você quer ter um casamento, jardim de delícia com comportamento de menino. Não. Olha para dentro de você. Chama a responsabilidade para você. Eu sempre falo para os líderes aqui, se as coisas não estão indo bem, a responsabilidade é minha.
É minha. Se a igreja não está indo bem, a célula não está indo bem, a responsabilidade é minha. Eu chamo o problema para mim. E eu falo para os líderes também, chama o problema para você. Se a sua célula não vai bem, chama o problema para você. Se o seu casamento não vai bem, irmão, chama o problema para você. Não é culpa. É que os problemas, tipo, é eu que estou fazendo errado. Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Eu preciso me posicionar em alguma área. Agora é mais fácil eu fazer o quê? Põe uma pedra em cima e falar assim, não falamos desse assunto. Isso está errado, irmão. Isso está errado. Casal que fica mais de 15 dias sem ter relação sexual já está separado do mundo espiritual. Não é isso, pastor? Nós falamos isso no encontro de casais. Uma pessoa que fica mais de 15 dias sem ter relação sexual, num casamento, está separado do mundo espiritual. Detalhe, você está dando teu marido, tua esposa, entregando na mão do diabo. Acha o texto aí. 1 Coríntios capítulo 6. Vê lá o texto aí, porque eu quero mostrar para eles aqui, porque depois os irmãos podem falar, mas o pastor está falando dele. 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que o meu corpo não é meu, é da minha esposa, o corpo da minha esposa não é dela, é meu, é 7, né? É 7 isso, 1 Coríntios 7. É 7,16? Vê aí. 7,4. Lê a última parte que diz ali: não vos priveis uns dos outros, para que o diabo não vos tente pela incontinência. Lê aí para você ver. O que é não se privar? Não deixa de ter relação no casamento, irmãos. No casamento, bem entendido. Para que o diabo não vos tente com uma incontinência. Então vamos dizer que, quando você tem mais de 15 dias sem ter relação, o que acontece? Você está colocando a sua esposa na mão do diabo para ela ser assediada pelo diabo. Ou vice-versa, a esposa coloca o marido para ser assediado pelo diabo. Sim ou não, irmãos? Está escrito ou não está, irmãos? Isso é muito sério. Eu nem ia falar sobre isso, mas o Senhor está me falando aqui para mim falar, e é importante. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, nós precisamos fazer a nossa família, nosso casamento santo. Precisamos quebrar esses princípios errados dentro do lar. Você tem que aprender a fazer o bem em todo momento. Você pode até muitas vezes ter divergência com seu marido, não concordar, mas você não pode deixar de servir, de fazer amor com o seu marido, ou a esposa fazer amor com o esposo. Você não pode deixar. Você tem que ter uma vida santa, uma vida completa diante de Deus. Está aqui, Paulo fala aos Coríntios, está aí, capítulo 7, versículo 4. Depois você lê, medita em casa. É importante. Amém, irmãos? Tiago capítulo 1, versículo 4, quem abriu lá, amém? Diz assim: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha só. Então eu tenho que ter paciência. Está aqui, ó. Aqui é Tiago. A perseverança. E a perseverança tenha na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e não faltando em coisa alguma. Ou seja, irmãos, qual que é a obra que Deus quer? Deus quer construir um prédio aqui em cima aqui, é verdade? Sim ou não? É isso que Ele quer? Qual que é a obra de Cristo, irmãos?
Qual que é a obra perfeita dele? Qual que é a obra perfeita de Cristo? A obra perfeita de Cristo é ver você transformado. Ele quer a sua transformação. Isso é a obra perfeita de Cristo. O que importa para ele um prédio? O que importa para ele uma cidade? Um reino? Ele quer a sua vida transformada, santa, cheia de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, poderoso. É isso que ele quer, a obra completa, a obra feita, uma obra plena. É o que ele quer. E nós nos preocupamos com o quê? Com as coisas externas. Deixamos de buscar essa obra completa aqui. Nós escutamos a palavra e praticamos aquilo que nos convém. Já estou chegando aonde que eu quero falar. Nós praticamos o que nos convém. Olha só, observe. Somos transformados naquilo que nos convém. E aí depois a gente vai reclamar para as pessoas e falar assim: mas Deus está demorando muito, é porque você não quer. Por isso que ele é longânimo, imagina. Ele não tem pressa. Deus não tem pressa disso. Que você seja transformado, irmão. Ele é longânimo. Nós vimos ali Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade. É o que ele é, a essência de Deus é essa. Mas por que Deus é longânimo? Por que Deus faz isso? Por que demora tanto a transformação? Por que demora tanto? Nós sofremos tanto com isso. Demora mesmo. Vamos entender isso. Abra comigo Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Eu achei essa palavra tremenda, irmãos. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Rapaz, forte essa palavra. Você sabe por que Deus ele é longânimo? Você sabe por quê? Porque Deus não vê o mal em você. Ele não vê o mal no seu cônjuge. Ele não vê o mal na esposa, nem no esposo. Ele não vê o mal nas pessoas. Deus não vê o mal. Ele é longânimo. Porque se ele fosse olhar para o mal, ele nos fulminava. Porque ele sabe que você não quer ser transformado em alguma área. Ele sabe que você não quer ser aperfeiçoado agora. Você quer deixar mais para frente, para deixar o pecado, para deixar as coisas. Mas Deus não vê o mal. Olha o que Deus é. Olha só o que Deus é. Tu és tão puro de olhos. Essa versão bíblica aqui nós temos que trocar. Tem que colocar igual aquela outra lá, Fred, que tinha antes, que é bem próxima que eu estava lendo aqui. A mesma do que estava no outro computador. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a pressão não podes contemplar, que não pode contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente. O que é aleivosamente? Pessoas que injuriam, pessoas que caluniam. E ele diz assim, vou voltar aqui para nós entender, porque olhas para as pessoas que procedem aleivosamente, que injuriam e caluniam, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então Deus, ele não olha o mal. Às vezes você olha assim, a pessoa fez um mal para você, você olha, às vezes você fala assim, mas o irmão, Deus não viu que o irmão é crente também e me fez um mal? Deus não olha o mal. Por isso que Deus fala, por isso que Paulo fala, fazei o bem, sempre. Deus não está olhando o mal que foi feito para você. As pessoas que injuriam, que caluniam você, Deus não está olhando para isso, Ele não vai olhar. Porque se Ele tivesse que olhar para isso, irmãos, não ficava ninguém. Todo mundo é dissipado. Porque fácil, muitas vezes você é magoado, mas quantas vezes pessoas você já magoou? Talvez você,
é magoado com uma situação, com outra situação, com alguém, mas quantas pessoas que também você, talvez involuntariamente, já magoou? Deus não olha isso. Por que, pastor, que Deus não olha? Porque Ele é longânimo. Porque Ele espera que você se converta, que você se transforme. Então Ele não olha. Ele sabe que essa pessoa que injuria, que calunia, ela vai ser transformada. Ela vai chegar o momento da transformação dela. Ela vai se posicionar. Ela vai chegar o momento que ela vai ter a vitória. As pessoas vão agradecer, vão orar a Deus e falar assim: olha, eu lutei tantos anos pela conversão do meu marido. Quem já viu isso? Quem já viu a história assim? Quem já viu? Pessoas que contou testemunho, de falou assim, que esperou anos pela conversão do marido, e aconteceu. Quem já viu já testemunho assim? Amém, irmãos? Irmãos, anos esperando a conversão, porque Deus tinha que fazer um trabalho antes. Então Ele não olha o mal, Ele não olha a injúria, não olha a calúnia, não olha nada disso, porque Ele é longânimo, Ele é amor, alegria, Ele é paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muitos de nós estamos aqui e não somos transformados porque nós não cremos, irmãos. É por esse motivo, irmãos, que a transformação demora demais. Demora um monte. Se nós não cremos na palavra, não cremos nos princípios de Deus, nós não somos transformados. O Senhor só vai transformar quando você crê. Por isso que Ele é longânimo. Pastor, mas eu venho na igreja, eu frequento os cultos, eu for na célula. Não é suficiente, você tem que crer. Porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus só vai fazer mudança na sua vida quando você crê. Você lembra que eu sempre falo uma coisa, eu sempre falo isso aqui, me repeto, todos os cultos eu estou repetindo e falando. Você só vai desfrutar daquilo que você crê. Se você não crê, você não é desfruto. Se você não crê na palavra, você não é transformado também. Não tem como você ser transformado se você não crê. Eu creio em alguma coisa, outra coisa eu não creio. E por isso que demora muito a transformação, por isso que demora muitas bênçãos chegar até você. Por quê, pastor? Porque Deus não pode dar uma herança, a herança de Abraão. Deus não pode dar a herança de Abraão para um menino. Você dá um carro para o seu filho de 4 anos dirigir? Sim ou não? Mas o carro é dele, sim ou não? Né? Não é herança? Mas você dá o carro? Não. Por quê? Porque ele não sabe dirigir, porque ele pode bater e pode acontecer um acidente. Sim ou não, irmãos? Mas o carro é dele, sim ou não? A mesma coisa é Deus. Enquanto você não for transformado, a estatura de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, você não pode receber a herança. Você fica, recebendo o necessário para a sua transformação, irmãos. Você tem que olhar para você e falar assim: eu quero ser transformado. Diga assim, fala assim: eu quero ser transformado. Essa é a atitude que você tem que tomar. Tem que parar de mimimi, de conversa. Parar de conversa fiada. Não joga o problema em cima da esposa, do esposo. Olha para você. Olha para você. Quando você entender que as coisas começam por você, não começa pelo outro. Tudo começa por você. Amém ou não amém, irmãos? É fácil jogar a culpa no pastor, é fácil jogar a culpa na minha esposa, é fácil jogar a culpa no meu patrão, é fácil jogar a culpa, em todo mundo, mas e eu? Eu que sou o culpado. Eu preciso. Eu aprendi isso.
Aprendi isso e fez uma grande diferença na minha vida. Abre comigo lá Tiago, capítulo 3, verso 2. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o seu corpo. É ou não é? Então você não tem que julgar ninguém. Você não tem que julgar a esposa, nem o esposo, nem pessoas. Todo mundo tropeça, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Só que você tem que ter a sabedoria, estar pronto para assumir o seu erro e voltar a construir novamente. Errou de novo? Volta e constrói novamente. Errou de novo, pastor? Constrói novamente. Vai. Essa palavra tem que entrar como um rema no seu coração. Tiago capítulo 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Quem que nunca tropeçou em palavras? Quem que nunca errou? Quem que nunca se julga perfeito? Se você é perfeito, então refreia o seu corpo, refreia a sua língua, ele está dizendo. Refreia a sua língua, se você pode. Porque tem muitas vezes, irmãos, que nós falamos coisas que nós não queremos. A nossa língua tem poder de vida e morte. Amém, irmãos? E é importante isso, nós aprendermos acerca disso aí. Para quê, pastor? Para que eu tenho que ser? E por que eu tenho que conseguir fazer todas essas coisas? Abre lá, Efésios capítulo 4, verso 13. Estamos terminando. Não vai levar nem 2 horas. Amém, irmãos? Efésios 4, 13 diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Olha aí, aonde é que você tem que chegar? À medida da estatura completa de Cristo. Quem está entendendo agora? Amém ou não amém? Aonde você tem que chegar? Se você não chegar aqui, até você chegar aqui, Deus está sendo longânimo com você. Por que eu não cheguei até aí? Em Efésios capítulo 4 aí. Por que eu não cheguei? Porque você não crê. Porque se você crê, você chega aqui. Porque quando você chegar ali, tudo vai mudar na sua vida. Observe o que a palavra diz. Até que todos, diga todos, chegamos à unidade da fé. Então, nós precisamos, para se converter, nós precisamos ter o quê? Sem fé não se converte? Sem fé não há conversão. Sem fé não há transformação. Ninguém vai ser transformado por passe de mágica. Não é isso. É fé. É crer na palavra. E falar, eu estou me submetendo a essa palavra aí. É isso aí que eu quero. A minha vida é isso aí, ó, santa. E ninguém me tira isso. Aí sim. Olha o que diz. A unidade da fé e ao conhecimento do Filho, está falando da palavra dele, ao homem perfeito. Como que você vai conhecer o Filho se você não lê a palavra? Se você não conhece a palavra? Você tem que conhecer a palavra, você tem que manusear a palavra, né? A um homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado à roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, chega um, fala uma coisa, ele vai correndo atrás daquele um. Chega outro, fala outra coisa, vai correndo atrás daquele outro. Outro manda né? Qualquer coisinha, desvia ele do foco, porque ele não crê. Se você é uma pessoa que tem fé, nada te tira da presença de Deus. A minha casa é santa, meus filhos são santos, o meu casamento é santo, a minha vida é santa, e eu sou um homem santo. Amém ou não amém?
É assim que você tem que ter a sua atitude. Agora, se você é menino ainda, qualquer um que chegar, leva você aonde que quer. Você é uma pessoa influenciada. Você não tem que ser influenciado, você tem que influenciar Cristo na vida das pessoas. Você tem que ser uma pessoa que influencia, não menino. Menino é conduzido pelas pessoas. As pessoas levam você ao mau caminho, sempre vão levar você para o mau caminho. Agora, se você tem fé, você crê na palavra, as pessoas vão vir até você e falar assim: epa, peraí, irmão, já estou convertido já. Isso aí já não faz mais parte da minha vida. Isso que você está me oferecendo não tem mais sentido na minha vida, irmão. Não tenho mais desejo da carne. Hoje eu vivo pelo Espírito, vivo pela fé. Pronto, acabou. Não tem mais o que falar. Alguém tem alguma coisa para falar? Não tem mais o que falar, irmãos. Mas se nós somos ainda, estamos em processo de transformação, nós queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que o Senhor nos dê as bênçãos, as promessas de Abraão, nós queremos, só que não deixamos Deus transformar nós a imagem e semelhança de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Assim, irmãos, nós somos num casamento, assim somos num relacionamento dia a dia, assim somos lá fora, somos aqui dentro da igreja, assim nós somos em todos os lugares. Se você não deixar, irmãos, Deus trabalhar você como um esposo, como uma esposa de verdade, quebra esse orgulho, viva segundo a palavra, o que uma esposa tem que ser para viver, para ser realmente uma esposa de verdade, como que ela tem que se comportar. Lê a Bíblia, irmão. Para de hipocrisia. Muitas vezes você quer ensinar algo que você não está, você sabe que tem que viver diferente, tem que ser diferente, e você não é. E é importante você entender tudo isso. Você precisa entender. Nós precisamos entender a palavra de Deus e ter fé nela e começarmos a viver essa palavra. Nós não somos obrigados. Pastor, eu entendi, mas agora eu não estou afim não, vou esperar mais um pouco. Tudo bem, Deus é longânimo. Deus é longânimo. É você que está escolhendo, mas saiba que se o seu casamento está assim, é porque você escolheu assim. Se os seus relacionamentos com pessoas estão assim, é porque você está escolhendo dessa forma. Tudo é você que está escolhendo. Agora muda sua mente para você ver. Começa a tratar bem as pessoas, começa a viver o melhor do casamento, começa a amar as pessoas de verdade. Começa para você ver. Tudo muda. Tudo muda. Você tem que crer na palavra. Se você não crer na palavra, nada vai mudar na sua vida. Você não é transformado. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não se transformam, não se convertem a Cristo? Que são parentes seus, são famílias suas, são filhos seus. Sabe por que essas pessoas não se convertem? Os amigos de vocês não se convertem, os nossos amigos não se convertem? Eu vou falar assim, né? Você sabe por que as pessoas não se convertem? Porque elas não estão enxergando uma vida santa, talvez, na sua vida. Se elas olhassem assim, nossa, meu Deus, fulano, meu Deus, que vida santa, que tremendo isso. Irmãos, eu não estou falando isso para condenar ninguém não. Não é condenação. Eu estou chamando vocês a uma renovação de mente. Jesus não condena ninguém, você é livre. Você é livre para pecar, você é livre para fazer o que você quer. Até para a transformação você é livre, porque Ele é longânimo. Só que, porque a sua misericórdia dura para até Ele voltar. A misericórdia dele dura, irmão, para sempre.
Aí, nós estamos na graça, você pode fazer todas essas coisas. Não se sinta, meu Deus, o pastor está acusando, eu estou assim. Não, não se sinta acusado. Quem acusa é o capeta, é Satanás que acusa. É isso, não é? Ele é o acusador, a palavra diz. Você tem que entender a palavra de Deus e voltar para você como uma coisa de santidade. O que eu tenho que fazer para me mudar a minha vida? Se eu quero prosperar, se eu quero ter um casamento perfeito, se eu quero me relacionar com pessoas, qual que é a minha atitude para mim poder viver isso? O que eu estou fazendo de errado? Analisa, põe num papel e começa a viver aquilo que você... Olha para dentro de você, você vai ver o que está acontecendo com você. Aonde você tem errado. Você tem que olhar para dentro de você. Começar a mudar a sua mente, a compreender. Porque Deus tem para você é muito maior que os olhos viu, a palavra diz, e que o seu coração sentiu. Se Deus tem tudo isso para mim, por que eu não recebo? Porque Ele não pode entregar na mão do menino. Quem está aí, irmãos? Quem está aí, irmãos? Estou terminando. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: tendo por certo, eu quero que você abra essa palavra e anote na sua Bíblia. Agora você vai entender, eu estou fechando aqui a ministração, você vai entender. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, qual que é a boa obra que eu falei no começo? A nossa transformação, amém, irmãos? Então quem começou? Foi Cristo, quando você aceitou Jesus e desceu as águas. Então, por certo que aquele que começou a boa obra na sua vida, ela vai também terminar. Olha o que diz: então quem começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas aonde está isso? Você pode ter a conclusão dessa palavra. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30 diz que nós fomos predestinados, chamados, nós fomos justificados e nos glorificou. Você vai ter um corpo glorificado se você for reinar com Cristo. Se você não for reinar com Cristo, você vai ser aperfeiçoado com um corpo de glória no milênio. Um outro corpo. Não vai ser o corpo, o corpo de glória, vai ser um outro corpo que você vai ter no milênio. Que você vai ser aperfeiçoado. Porque se você não for aperfeiçoado aqui, você vai ser aperfeiçoado no milênio. Só que no milênio, você vai ser disciplinado com vara de ferro, daí não vai ser mais graça. Agora você está na graça. Agora Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia agora. Você pode agora chegar e falar assim, não, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é paz, amor, alegria. Ele tem todo o tempo para você, agora. Mas vai chegar um momento, no milênio, que você, se você não tiver um corpo, não glorificou, como diz o texto ali em Romanos 8, 29 e 30, se você não glorificou, você vai ser o quê? Vai entrar no milênio com um corpo, entendeu? Que vai ser disciplinado, não um corpo glorificado. Vai ter 3 corpos no milênio: corpo natural, um corpo de glória e um corpo incorruptível. Esse é o nome do corpo. Você vai ter um corpo incorruptível, você não vai morrer. E vai ter uns que vão entrar no milênio com um corpo carnal. Esses vão morrer, só que eles vão viver 200, 300 anos. Mas vão morrer. Mas vai ter aqueles que vão entrar com um corpo incorruptível, que vão ser disciplinados. Durante 1000 anos. Pode ser que você seja disciplinado 600 anos, 500 anos, 400 anos. Detalhe,
Não é lá em cima não, é aqui embaixo. A disciplina vai ser aqui na terra. Ninguém vai para o céu não, irmão. Só vai para o céu agora quem for arrebatado agora, no primeiro arrebatamento. Vão ficar lá 7 anos lá no céu. Aqueles que foram arrebatados ao primeiro arrebatamento. No segundo arrebatamento, que levar Deus, né, Jesus vem e leva toda a igreja, esse arrebatamento, o segundo arrebatamento, na volta de Cristo, né, que no primeiro arrebatamento vai vir como ladrão, vai sumir. Então esses, os vencedores, vão sumir, vão ir. Esses vão reinar com Cristo durante 7 anos. Vão estar na glória com Cristo lá, né? E nós vamos, né? Nós, está amarrado que eu não vou ficar aqui, né? Amém, irmãos? Quem vai ficar aqui, irmão? Quem quer ficar aqui? Tem alguém que quer ficar aqui, irmãos? Não, né? Porque durante 7 anos da tribulação, irmãos, 7 anos, vai ser terror na terra. Vai ser terror. Vai ser muito sofrimento. Mas aquele que derramar o seu sangue no nome de Jesus, que for morrer pelo nome de Jesus, que são chamados de mártires durante a grande tribulação, esses vão reinar com Cristo, pelo sangue derramado, mesmo que não for arrebatado no primeiro arrebatamento, mas no processo da grande tribulação, esses vão reinar. Então, tem uma oportunidade de reinar também, né? Se nós aceitarmos o sofrimento. Olha só que loucura. E tudo isso está na Bíblia, irmãos. Agora eu chamo você para uma transformação de mente. Romanos capítulo 2, projeta lá. Romanos capítulo 12, verso 2. Para encerrar. O que o Senhor, Ele quer fazer? Ele chama assim, Romanos capítulo 2, verso 2, ele diz assim: e não sede conformados. O que é ser conformados? Não sede conformados, é uma pessoa que aceita a derrota. Não seja um derrotado, mas transformados a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não seja um derrotado. Isso é ser conformado. A palavra conformado, você pode riscar aí e colocar assim, ó, derrotado. Derrotado. Não seja um derrotado, mas seja transformado. A sua mente de Cristo, transformada a sua vida. Então aqui nós estamos falando o quê? De transformação. Então você é chamado hoje para transformar o seu casamento em bênção, transformar o seu relacionamento com pai e filhos e pais, você transformar, né, o seu relacionamento com pessoas, mudando a sua mente, não sendo um derrotado, uma pessoa que não tem clareza, uma pessoa que não tem, não quer, não aceita. E Paulo fala claramente para os romanos, né? Renova a sua mente, seja transformado. Porque se você não for transformado, você não vai comer o melhor dessa terra. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Quem está entendendo, irmãos? Então você precisa sair daqui para refletir. Nós estamos chegando, como eu disse aqui, nós estamos chegando ao final do ano. Nós podemos entrar um ano novo, já fazendo metas. Eu vou trazer agora, eu vou para a reunião terça-feira, reunião pastoral, eu vou trazer para a igreja uns folder com as metas do ano que a gente quer, 2019, e nós vamos preencher aquilo lá e colocar na nossa Bíblia e fazer oração em cima dela, e escrever o que nós queremos. O que você quer ser? Eu quero ser um marido top da galáxia, amoroso, carinhoso, gentil. Eu quero ser, entendeu? Uma pessoa amável, porque hoje eu estou
odiando todo mundo. Então, 2019 eu estou declarando sobre a minha vida. Eu quero ser uma pessoa, entendeu? Comunicativa, uma pessoa mais. Então você vai, uma pessoa, eu quero na área física, eu quero emagrecer 10 quilos, 5 quilos, né? Ter mais saúde, mais disposição. Você vai preencher lá. Eu quero na área intelectual, eu quero fazer uma faculdade o ano que vem. Então, 2019 vou fazer um vestibular para me fazer uma faculdade, um cursinho à distância. Você pode colocar o alvo seu lá. Na área espiritual você vai preencher lá, né? Eu quero ser líder de célula, eu quero ser um líder em treinamento 2019, eu quero abrir uma célula para mim, entendeu? Eu quero eu quero me esforçar nisso, porque eu não quero ser um derrotado, eu quero transformar minha mente. É isso que Deus quer. Amém, irmãos? Eu creio que a igreja recebeu a palavra. Amém, irmãos? O Senhor falou com vocês nessa noite, falou com nós, né? Acho que não tem quem não tem um pouquinho de dificuldade. Quando fala em casamento, fala em relacionamento, todo mundo sabe que aonde aperta o sapato. É assim, não é? Eu creio que 2019 vai ser um ano diferente para todos nós. Amém, irmãos? O ano de 2019 vai ser um ano de crescimento das células, um crescimento da igreja. Os ciclos, né, os 7 ciclos, eu e o pastor estamos aqui, fizemos agora 3 anos, completamos 3 anos dia 10 de outubro. Completamos 3 anos aqui pelo ciclo em Cascavel. E o ciclo é 7 anos. Então provavelmente a gente cumpra um ciclo aqui, né, se Deus quiser, em Cascavel. A gente tem essa meta de cumprir um ciclo aqui, pelo menos em Cascavel, de 7 anos. Então faz 3 anos, nós temos mais 4 anos para desenvolver a obra do Senhor aqui, fazer o crescimento da obra, fazer a obra crescer, né, e fazer a vontade de Deus. Aí talvez você fale assim, mas por que a igreja não cresce? Eu estava ali, a pastora abrindo um culto e Deus falando comigo, por que a igreja não cresce? A igreja não cresce por um motivo, porque muitas vezes nós queremos fazer a obra do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito dele, da forma dele. E muitas vezes a gente quer ajeitar, quer dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. E não, a obra não cresce. Muitas vezes você fala, mas eu vou na igreja, mas não cresce, não vai. Por que não cresce? Porque o primeiro ano é um ano de esforço. O segundo ano, dentro dos ciclos, 7 anos, é um ano de trabalho dobrado, o segundo ano. O terceiro ano é um ano que o fruto ainda está amadurecendo, está verde ainda, não dá para colher. Mas o quarto ano, que é o quarto ano agora, esse ano 2019 é o quarto ano da comunidade evangélica em Cascavel. É um ano também que começamos a colher frutos. Há um crescimento e frutos. Agora nós vamos ver mesmo, não é? O ano da decisão é o 5º ano. É o ano que você fica indeciso, você sabe se você vai pular de 100 para 500. Amém, amém? É o ano da decisão, que você pode pular de 200 para 300 para 500. É o ano que você fica ali, é o 5º ano. O 6º ano é um ano da bênção tríplice. E o 7º ano é um ano da completude, é um ano maravilhoso, aonde que todos os anos vão se favorecer para o crescimento, para a abundância. Então, irmão, nós estamos vivendo aqui, até agora, foi luta. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que ano 2019 vai ser um ano de crescimento e ano de colheita. Vai ser um ano de colheita na sua vida, no seu ministério, na sua família. Vai ser um ano de crescimento na sua vida física, né, espiritual,
né, profissional, material na sua vida, você vai crescer espiritualmente, você vai colher frutos de tudo que o Senhor vai dar, vai derramar sobre a igreja, e vai ser, ano 2019 vai ser um ano diferente para você. Creia nisso. Pastor, mas eu tenho que crer? Tem. Eu creio nisso. Se você crer, você vai receber. Amém, irmãos? Porque o justo vive pela fé. É o que eu falei hoje aqui. Tudo é fé. É fé. Então, se você crer,